É com a Popular Esportes. Shorts, camisetas e um completo uniforme para seu time. Tudo em até 10 vezes no cartão ou crediário próprio. A Popular Esportes. 13 de maio 305. Fale conosco. 981740782. ZYP 204, canal 292. Cultura FM. Cultura 106,3. Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Aqui na Cultura 923. Bom dia! Muito bem, 9 horas 23 minutos, de volta aqui no A Casa é Sua agora, né, gente? Com o quadro Explicando Direito. Toda quinta-feira nós sempre temos um convidado aqui especial, um advogado, para trazer um tema importante pra gente. É a informação para você, claro, reta e direta. Doutora Camille de Oliveira está com a gente aqui, como vocês ouviram desde o começo do programa. Nosso assunto hoje é sobre pensão alimentícia. Bom dia, doutora Camille, seja bem-vinda novamente ao A Casa é Sua. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer vir aqui trazer um pouco de informação para vocês. Com certeza, informação gratuita, né, gente? Então, se você tem alguma dúvida, pode ficar à vontade também para enviar mensagem para a gente aqui através do 992724655 ou na nossa página, né, gente? Acesse facebook.com/culturafm Paranaíba, porque nós estamos ao vivo. É só acessar facebook.com/culturafm Paranaíba. Curta, compartilhe também aí a nossa transmissão. Mas vamos falar sobre pensão alimentícia. Para o pessoal entender um pouquinho, doutora Camille, não existe só um tipo de pensão alimentícia, né? Como a gente já conhece, o pai tem que pagar para o filho, a mãe tem que pagar para o filho, enfim, né? Tem vários outros tipos de pensão, né? Sim, hoje a gente tem basicamente 3 tipos de pensão. A pensão do pai ou da mãe para o filho, né? Para a criança menor de 18 anos. Ou que não esteja estudando mais. Sim. Nós temos a pensão entre cônjuges, entre marido-mulher, marido-marido, mulher-mulher, entre pessoas casadas que se separam, né? E a gente tem ali uma espécie de pensão alimentícia que um pode pagar para o outro. E por último, a gente tem a pensão alimentícia entre parentes, né? Então, esse tipo de pensão é um pouco mais difícil, porque precisa de muita comprovação de que você precisa e tudo mais. Assim, entre parentes, alguém que esteja necessitando, sua avó, um tio ali que não tem mais ninguém para cuidar. Então, esse é um pouco mais difícil. O mais comum, claro, é entre pai, mãe e filho. Exatamente. Em relação a pai e filho, né? O filho precisa necessariamente, para receber, os pais eles têm que estar separados, por exemplo, ou mesmo assim casados, essa criança tem o direito de receber ou não? Se os pais são casados, necessariamente os dois estão prestando alimentos para a criança, né? A gente fala pensão alimentícia, alimentos, mas os alimentos não são só o arroz e feijão, não. Não necessariamente é o alimento. Sim, a gente fala alimentício por ser uma fonte de sustento, mas engloba aluguel, água, luz, estudo, lazer, saúde. Então, quando os pais estão casados ali, não tem por que separarem, vamos dizer, as despesas, porque pressupõe que os dois estão prestando assistência para essa criança, por exemplo. Então, após a separação, por exemplo, essa criança tem o direito desse... É um benefício também, não é? Ou não? É algo... Não chamaria de benefício, né? Porque é um dever do pai. É o dever. Então, a criança, ela precisa ser sustentada pelos dois pais. Pelo genitor e pela genitora. Né? Ou se for o caso de uma dupla maternidade ou paternidade, ela precisa ser sustentada pelos dois responsáveis. Então, vamos supor... Mesmo ela estando com um dos responsáveis, por exemplo, doutora? Então, aí que a gente fala assim, quando a pessoa tem a guarda, a gente pressupõe que a pessoa já está prestando os alimentos na forma dela, dando ali a casa, toda assistência. Então, o outro genitor
que não está ali dentro da casa, que não está concedendo moradia, alimentação, ele precisa pagar uma quantia de dinheiro ou, de repente, ali... Existem várias formas de se pagar a pensão, né? Uma compra de mercado e tudo mais. Isso é válido tanto para a mãe ou para o pai, né? Ou vice-versa, a criança esteja ali com o pai ou com a mãe, enfim. A mãe tem essa obrigação de pagar a pensão alimentícia ou o pai tem essa obrigação de pagar essa pensão alimentícia. Sim. Hoje já foi muito essa coisa de a criança fica com a mãe. Hoje em dia não, a gente já tem uma mudança aí de que a criança pode ficar ou com o pai ou com a mãe. É muito comum hoje, aliás, a preferência do judiciário é determinar a guarda compartilhada. Mesmo em guarda compartilhada, a gente tem o pagamento da pensão alimentícia. Por quê? O que acontece na guarda compartilhada? Os dois vão ser responsáveis, mas a criança vai ter uma residência fixa. Ela precisa de uma residência fixa, né? Os estudos demonstram que ela precisa de uma rotina. Então, o pai que não tem a residência fixa, ele precisa contribuir para meio que para os dois contribuírem iguais. E a pensão? É pensão por casal? Essa é a segunda opção. Nesse caso, por exemplo, vamos supor um casal, né, um homem e uma mulher, enfim, eles são casados, só o marido trabalha, a mulher fica em casa, sempre cuida dos filhos, nunca teve uma fonte de renda, e eles se separam. Como que essa mulher vai sobreviver? Né? Então, é nesse caso que a gente tem a pensão alimentícia. Quando há essa separação e das partes, ela precisa de uma ajuda para se reconstruir. Sim, que é totalmente diferente, por exemplo, da primeira opção, que é de pai para filho, né? E a segunda é voltada especificamente, por exemplo, para chefe do lar, a mulher, né? Ela que precisa disso. Isso, porque quando a gente tem um divórcio, o reconhecimento e a dissolução da união estável, né? Que hoje não é só o casamento que se dissolve, os dois eles têm um padrão de vida. Sim. Então, vamos supor que ali é uma pessoa aposentada, nem sempre uma pessoa do lar, mas é uma pessoa aposentada, eles têm um padrão de vida grande. Aí o marido sai e leva toda a renda lá vou jogar alto, 50 mil por mês, e a mulher fica ali com R$1.000 da aposentadoria. Fica desigual isso, então até... Claro que tem a partilha de bens, isso é outra coisa, né? Mas, assim, é uma oportunidade para outra parte se reestabelecer, né? Ter uma casa para onde ir, um meio de locomoção e tudo mais. Todos têm direito, no caso dessa pensão, enfim, seja o homem ou mulher que, enfim, acabou se separando. Que maneira que ela pode obter esse direito? A pensão entre casais, né, ela é um pouco mais difícil, assim como a de parentes. Por quê? Você precisa comprovar que você precisa dessa renda. Sim, ela pode ser tanto para homem quanto para mulher, que hoje já é bem comum, né, às vezes a mulher trabalhar e o homem ficar em casa, completamente normal. Então, pode ser para qualquer um dos lados, ainda se for uma relação homoafetiva, também vai incidir. Já entra dentro também. Já, né? Hoje as relações homoafetivas, além do ser possibilitado o casamento, eles vão ter também todos os direitos, assim, pensão, partilha, tudo, tá? Então, quando a gente fala casal, homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem. Exatamente. Né? Pode ser uma relação estável também, enfim, precisa estar casado ou casada. Como é que funciona, doutora? É que hoje a gente já tem a união estável reconhecida como divórcio. Isso. Então, a união estável ela vai se equiparar ao casamento. Ao casamento com comunhão parcial de bens. O que significa dizer? Que os bens, a partir de agora, tudo que a gente construir é nosso. O que tinha antes é meu, o que tinha antes é seu. O que a gente construir agora é nosso. Ele se equipara a esse tipo de casamento. Então, vale as mesmas regras do casamento. E a pessoa que não tem nenhum tipo de contrato, por exemplo, mas tem uma forma de comprovar que esteve com essa pessoa durante muitos anos, ela pode também obter esse direito, doutora? Sim, o reconhecimento é feito judicialmente, principalmente, né? Porque você tem ali uma pessoa vai querer, outra não. Então você... Tem um vínculo, né? No judiciário a gente chama de reconhecimento e dissolução da união estável. Então a gente vai juntar ali todas as provas, foto, testemunha, conta de água e luz no mesmo endereço, às vezes um contrato da funerária, né? Funerária, plano de saúde, enfim. Você pode juntar
o maior número de provas que você puder para comprovar para o juiz que vocês moravam, que vocês não só moravam, hoje tem união estável de casas separadas também, mas que vocês tinham um relacionamento estável como se com o intuito de formar família. Sim. Essa é a palavra assim que determina para a gente comparar com casamento, o intuito de formar família, um relacionamento público, né? E vamos para a última, né? Que a pensão não é muito comum, né? Entre parentes. Ela não é muito comum porque é bem difícil assim de você comprovar que a sua necessidade, assim como entre cônjuges, né? Sim. Você precisa comprovar uma necessidade. Então, de repente, ali morreu todo mundo da sua família, só tem você e seu tio. Sim. Seu tio tá passando necessidade, não tem ninguém para ajudar. Então, ele pode te acionar ali na justiça. Ou, de repente, uma mãe. Bem comum é mãe que cria... É aquele ditado, né? Uma mãe cria 10 filhos, 10 filhos não cuida de uma mãe. Então, uma mãe ali, ela pode acionar os seus filhos para pedir uma pensão ali para sobreviver. Às vezes, ela não consegue se aposentar. Então, esse seria mais ou menos a situação da pensão entre parentes. Exatamente. Esse é você sempre bem informado aqui no quadro Explicando Direito. E, doutora, por que é necessário, né, ali, o suporte, né, de um advogado para obter aí essa pensão alimentícia em todos esses casos? A pensão alimentícia, ela acaba gerando um desgaste entre as partes. A gente precisa ser realista. Sempre um quer mais, o outro não quer pagar. Então, se você ter o suporte de um advogado ou de um defensor, faz todo o diferencial para vocês chegarem num consenso, né? Muitas vezes, nem todos os relacionamentos acabam, por exemplo, amigavelmente, né? Claro, o advogado também faz o divórcio consensual. É quase um psicólogo também ali, né? O advogado, ele é um psicólogo. Então, você ter um amparo ali do advogado, você também redigir isso em acordo, te dá uma garantia, né? Tanto para a criança, para a parte que se separou, né? Ou até para a mãe que pede alimento para o filho. Realmente. E prazos? A pessoa ela pode entrar com algum tipo de ação, enfim, existe algum prazo? Os valores estabelecidos para essas pensões? Como é que funciona, doutora? Para crianças, até os 18 anos, se continuar estudando até os 21. Se continuar estudando, não tiver condições de se manter até os 21. Isso é retroativo ou não? Não chega a ser retroativo? Sim, retroativo, mas hoje o ordenamento jurídico cobra até 5 anos para trás. É importante a gente ressaltar que a pensão alimentícia pode dar prisão. Isso. Mas só pode dar prisão no caso da pensão de pai e mãe para filho, né? Da criança ali, do adolescente, do menor de 18 anos até 21 pode dar prisão. Precisa de 3 atrasadas, 2 ou 3, se não me falha a memória agora. Atrasou 2, 3, já pode executar. Se não pagar, vai preso. E em relação aí à revisão de valores, por exemplo, a pessoa que não concorda com valores, ela também pode entrar com algum tipo de ação. Como é que funciona essa parte também, Sim, doutora? claro. A gente sempre vê o lado da criança, que de fato precisa, né? Uma criança dá muito gasto, mas a gente também precisa ver a condição do genitor que está pagando. Tanto é que hoje no judiciário a gente usa a possibilidade com a necessidade. Então, a necessidade que aquela criança tem e a possibilidade daquele pai de pagar. Sim. Então, hoje a gente tem uma média de 30% do salário mínimo. Uma pensão para uma criança de pessoas de baixa renda. 30% dá 300, quase 400 reais. Né? Então, eu tô desempregado. Você vai ter que pagar 30% do salário mínimo. Vai ter que fazer algum bico. Você precisa sustentar seu filho, né? Tem o caso também de acionar os avós. É um caso mais raro, né? Mais difícil. Tem que esgotar todas as tentativas de pagamento pelo pai. Então, penhorou moto, casa, penhorou tudo, não tem mais nada, aciona a avó. Se ela tiver condições, ela vai ser responsável por pagar a pensão alimentícia no lugar do filho. Exatamente. E, por exemplo, ou aquele pai ou aquela mãe que diz não ter condições de pagar, né, pensão alimentícia, mas as pessoas acompanham ela nas redes sociais, enfim, viagens.
sabe que tem imóveis, mas estão em nome de outras pessoas, por exemplo, que existem muitos casos assim, né? Eu acredito que a doutora já deve ter pegado algum tipo de caso assim, enfim, o pai ou a mãe que chegou com esse tipo de situação lá, né, doutora? Como é que faz nesses casos assim? Tira print de tudo e anexa no processo. Olha, eu vou te falar, a rede social hoje é um meio de prova muito bom para nós hoje. Gente. Porque às vezes o pai fala assim, não tem condição, entra ali com a revisional e pede para pagar R$300 por mês. Aí você vai ver, tá viajando lá para Fernando de Noronha. Exatamente, tá com um BMW. Então hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta. E claro, a produção de prova no processo, ela pode se estender. Então, prova testemunhal, o que você tiver para provar ali e o juiz entender que dá para provar, ele vai te conceder ali. É isso aí. Algo mais a destacar, doutora? Bom, que eu tô me lembrando, assim, pensão alimentícia, a questão de você... É sempre direito da criança. Sempre, 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 sempre. Não, até os 18 anos e até os 21, se estiver estudando. Então, não deixe de buscar esse direito, porque... Isso aí. O pai, mesmo desempregado, ele tem que pagar. O pai também pode entrar com uma revisional, uma ação revisional, para ele ter aquele valor diminuído. Então, vamos supor, na época, ele tinha um emprego e ganhava 10 mil, então ele pagava 1.000. Só que hoje ele está desempregado, está ganhando um salário mínimo. Então, ele precisa entrar com essa revisional. Precisa também entrar para parar de pagar. Então, por exemplo, o adolescente fez 18 anos, não continua estudando, entra ali na justiça e corta. Entendeu? A partir dos 18. A partir dos 18, até os 18, independente. Estudando. Mas, claro, o estudo hoje é obrigatório até... Gente. Faculdade também, enfim. Tem que Isso. continuar. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Explicando Direito. É sempre um prazer, Alex. A gente se vê numa próxima. É isso aí. Pessoal que quer tirar mais dúvidas também, tem suas redes, é mais pessoal, profissional. Meu Instagram profissional é camille.oliver, né? Também pode ir ao meu escritório de algum advogado de confiança, defensoria pública. Estamos à disposição sempre. Tem as caixinhas de pergunta lá também? De vez em quando, né? Aí, coloca lá. Vamos enviar várias perguntas para a doutora Camille. Gente, muito obrigado, tá bom? Daqui a pouquinho esse quadro vai estar disponível para você acompanhar quantas vezes você quiser no nosso Facebook e acessando o rcn67.com.br. Você continue junto com a gente, não saia daí. Bom dia! A casa é sua. Cultura FM.